Comecei. Estamos aqui apresentando um podcast do nono ano B, onde nosso grupo é formado por Niédia, eu, Rafaela Galdino, Beatriz e Yasmin. E hoje o nosso assunto vai ser sobre a posse legal de armas no Brasil. E a gente vai falar aqui, de modo geral, sobre as nossas opiniões, o que a gente acha sobre isso e tal. E eu passo o assunto para a Beatriz. O que vocês acham sobre o posse legal de armas no Brasil? Começando a falar sobre a minha opinião sobre posse, é muito difícil falar sobre isso, porque tem muitos bandidos espalhados pelo Brasil. E foi no dia 8 de maio de 2019 que Jair Bolsonaro assinou um novo decreto sobre armas, desta vez flexibilizando o direito do porte. Como mencionamos, o Estatuto de Desarmamento, estabelecido para a proibição do porte de armas em todo o território nacional, com exceção apenas para os seguranças profissionais. Então, foi proibido para outras pessoas ter esse porte, porque pode acabar dando muito problemas, porque qualquer um pode sair atirando por aí, isso pode acabar dando mais mortes no Brasil. E o que tu acha sobre isso, Niédia? O que eu acho, então? O porte de armas eu acho meio complicado, porque pode cair em mãos erradas, como mão de bandido e tal. E ao invés de, por exemplo, se você é um policial, você pode ter o porte de armas. E você vai estar fazendo certo. E já na mão de bandido, não. Então, na minha opinião, eu acho certo, mas deveria ter meio que uma lei ou algo assim do tipo que fosse realmente só para policial, essas pessoas com esse tipo de profissão, enfim. No caso, tu acha certo o posse legal de armas só para pessoas que trabalham com a segurança do Brasil e não pessoas normais que trabalham normalmente como trabalhadores? Isso, eu acho Exatamente. exatamente isso que você falou agora. Tipo assim, armas, eu acho que, no meu ponto de vista, armas servem, assim, entre aspas, mais para questões de segurança, policiais, etc, etc. Porque esse tipo, essas armas, né, caírem em mãos erradas, tipo bandidos, pode acontecer muitas tragédias, assim como acontece e tal. Então, acho que não deve ser legal. Exatamente. Hoje em dia até que não tem um porte de armas, muitos bandidos têm, e isso acaba tendo muitos confrontos com a polícia, isso acaba aumentando a taxa de mortalidade no Brasil. Tipo, no meu ponto de vista, eu não apoio em questão de legalizar isso assim, tipo, dessa maneira. Eu acho que o certo era só policiais, pessoas com estudo para usar isso, tipo, para proteger, não para usar como legal ou algo do tipo. Embora na prática não seja mais exigida a afetividade necessária para comprar arma, para adquirir uma arma, o civil ainda precisa comprovar que não possui antecedentes criminais ou que não corresponde ao processo criminal ou inquéritos policiais. Precisa mostrar ocupação lícita e precisa apresentar uma residência certa. No caso, ele não pode chegar lá falando que é um policial e tirar uma arma. Ele vai ter que apresentar todas as provas que ele fez para ser um militar, que ele também sabe mexer com a arma. Então é muito diferente de uma pessoa normal que mora, por exemplo, numa casa, tem 6 filhos, vai lá, vou tirar uma arma e pronto, vou ficar com a minha arma, se entrar alguma pessoa na minha casa, eu vou atirar na pessoa. Isso é o que vai causar mais taxa de mortalidade no Brasil, e isso pode ter muito confronto, principalmente com bandidos, principalmente no Rio de Janeiro também, que é um canto onde as armas são bastante conhecidas, porque lá todos os chefes têm, muitas pessoas têm, mas nem sempre é uma coisa que deveria ter. Vocês acham que é crime ter a arma em casa? Assim, é legal. É assinado que é legal. Só que, tipo, imagina só. Você tem uma arma em casa, aí uma criança pega essa arma e atira. Tipo, sei lá, vai. É algo que não tem cabimento
não entra na cabeça de ninguém um posse de arma ser legalizado dessa maneira, assim, para todo mundo. Eu acho também que essa lei, vamos supor, que Bolsonaro colocou no Brasil, que disse que ia fazer, que era liberar o uso de armas para pessoas normais, que para ele seria, no caso, uma segurança que você teria em casa, mas ele fez isso para ganhar mais voto na política, eu tenho certeza. Porque imagina o Brasil com várias pessoas cheias de armas, aí você tá com raiva de tal pessoa, você vai lá, toma, tira na pessoa. E aí, como é que faz? Isso é um grande problema que ficaria. Exatamente. Na minha opinião, liberado apenas para profissionais que têm essa profissão, que tem o uso da arma e tudo mais, porque tipo, para você ter em casa, realmente eu acho que Exatamente, você tem que ter um concurso para saber usar a arma, porque eu tenho certeza que ninguém vai chegar, vai pegar uma arma e vai saber atirar para todo lado. Ou vai saber e vai atirar em pessoas inocentes. E isso vai causar muito problema, principalmente para a polícia militar, porque vão falar sobre segurança, que esse é um problema também das armas estar espalhadas por aí, de forma fácil de ser conseguida, por exemplo, em favelas é um jeito mais fácil de você conseguir pegar armas, e você compra por um valor mínimo que você teria que pagar muito mais alto se você fosse ter essa arma legal. E você não precisa comprovar que você sabe mexer naquilo. Você só vai lá, compra e sai. E isso é muito problemático para as polícias, porque ele não sabe quem está armado e quem não está. Porque hoje em dia o certo seria só polícia militar e pessoas de segurança ter arma. porque vocês acham que o porte de arma é um problema. Porque dependendo das situações, tipo, certas pessoas podem usar para fazer o mal, como, tipo, matar pessoas, tipo, exemplos, bandidos, traficantes, etc. E eu acho que já da questão da parte da segurança usa bem maior, tipo, proteção da população. Um grande problema também de quem tem arma em casa são relacionados aos caçadores, que são pessoas que caçam animais inocentes. E é por isso que hoje em dia a Amazônia tem muito problema, não tem animais, tem vários animais em extinção. Por quê? Porque todos os caçadores têm arma, se eles verem algum animal ali que eles acham diferente, se eles quiserem vão lá, caça, mata e acaba que a taxa de extinção aumenta muito. Então, isso também é um grande problema, não só para as pessoas que moram normalmente numa cidade, um cidadão, ou um caçador que mora fora da cidade, mora numa fazenda. Ter uma arma também é um grande problema. Vocês acham que, tipo, quem tem o porte de armas, ele, tipo, deve andar armado por aí, com armas e tal? Na minha opinião, não, porque tem várias situações no Brasil que você pode passar raiva. Que é muito comum e tem muita taxa de mortalidade é no trânsito. Que muitas pessoas estão tá estressado já, chega no trânsito, vem pessoa buzinando e vai querendo passar na frente. Para um cara sair de dentro do carro e desarmar uma arma na cabeça de outra no segundo, principalmente no Brasil, porque as pessoas são bastante estressadas. Isso a gente consegue comprovar por várias pesquisas. Então, tipo, e também pode acontecer de a arma estar lá armada e acabar atirando sem querer. Ele pode se autoatirar e se matar também. Eu acho que deveria ter mais melhorias na segurança pública para não ter que haver o porte de arma. Em questão do porte, eu creio que todas as pessoas que passam por uma legalização, eles passam por um teste psicológicos e mesmo assim, você acha um porte de armas errado? Se for uma pessoa, como eu falei, se for um profissional, por exemplo, policial, essas coisas assim,
penitenciários que trabalha nisso, eu não acho errado, não. Agora, se for uma pessoa assim qualquer, que tem ali o, sabe, eu acho que Além de ser difícil, a posse da arma pode ser. A posse de arma é muito difícil de ser tirada, porque a posse pode ser demonstrada por meio de contas de prestação de água, você tem que mostrar fotos e documentos legais de como um trabalho particular. Por exemplo, você tem que ter um trabalho que exerce a função de ter arma e você também tem que ter todos os papelados para explicar que você já fez um curso, que você sabe usar, você sabe atirar. Enfim, é um processo muito demorado, tem que ter muita paciência. Você, além de paciência, tem que ter todos os cursos certinhos para conseguir retirar uma arma dessa. Vocês não. acham que, tipo, quais são as consequências de, tipo, uma pessoa descontrolada, uma pessoa qualquer aí, andar armado por aí, tipo? Taxa de mortalidade aumentar, com certeza, porque vai ser um grande problema, a pessoa está estressada, desarma a arma e mata qualquer um na hora que quiser. Então, isso é um grande problema. E isso a gente tem exemplo nas favelas, né? Porque muitos traficantes, pessoas que participam do chefe, andam com arma. Isso acaba interferindo muito, porque eles acabam matando muito mais pessoas inocentes também, além de pessoas que eles querem atrás. E se eles querem matar alguma pessoa que eles estão com raiva, ele fala, vai lá, mata fulaninho de tal, e pronto, eu quero que você mate ele, acabou. Matou, e, tipo, nem muitas vezes os policiais conseguem descobrir quem foi que mandou matar. Isso eles acabam descobrindo algumas armas, mas nem todas, porque muitas são guardadas em cantos que a policial não consegue achar. Realmente, vocês viram que muitas pessoas brancas usam as armas com ódio contra os negros por preconceito, racismo e as consequências nesse sentido são muito grandes, porque eles se sentem afetados, sei lá, de uma maneira tão estranha por as pessoas serem negras. Então, depois desse posse legal de armas aqui no Brasil, aconteceu muitas mortes e a grande parte foi em pessoas negras por preconceito e racismo, em grande parte. Não é todo mundo que usa o porte de armas e tem a consciência do certo e fora a taxa de criminalidade, que é muito alta, então é um grande problema, sim. O que vocês acham sobre crianças usarem armas aqui no Brasil, em alguns países não, estados assim, acontecem, né, aqui no Brasil? Eles usam elas, Acho na muito, verdade. eu acho muito errado, até porque, tipo, a criança, ela não tem a mentalidade ainda de um adulto para, tipo, usar armas e tal, ela não sabe o que ela vai causar com a arma, tipo, ela, não sei, acho que, sei lá. E os adultos faz do que faz, imagina uma criança, né? Então, assim, para eles é uma forma de segurança e tudo mais. Mas mesmo assim, né? Voltando ao assunto sobre as armas que são muito usadas contra os negros, isso a gente pode colocar em tese sobre o nosso querido presidente, né? Que ele é uma pessoa racista, mesmo que falem que ele não é, mas a gente consegue perceber isso nas falas dele, que ele fala em momentos que não tem nada a ver. E eu acho que, tipo, esse ano talvez ele ainda consiga liberar o posse de armas para as pessoas, porque ele ainda continua com essa ideia na cabeça, mas isso vai gerar um grande problema, com certeza, porque como os cidadãos de bem, como ele fala, vão conseguir tirar as armas, quanto os cidadãos também criminosos. Então, os criminosos vão ter um porte de arma legal mais fácil, e você vai conseguir, eles vão conseguir tirar várias armas, isso vai causar um grande problema, porque provavelmente os criminosos vão ter armas que eram para uma polícia estar, por exemplo,
e eles vão ter um posse de arma muito mais fácil do que normalmente eles conseguem hoje em dia. Mas assim, se for parar para pensar, agora, se você for, né, dependendo do lugar e tal, atrás de uma arma e você conseguir, nas mãos dos bandidos mesmo, é algo muito fácil deles ter. Então, assim, se for parar para pensar, talvez não tenha tanto problema se realmente acontecer isso, de cidadãos de bem ter a arma e, obviamente, os outros também vão ter, né? Então, assim, eu acho que não vai também ter tanto problema, porque ele já tem isso na mão dele agora. Mas você não acha um problema eles terem isso nas mãos e acabar aumentando mais o posse de armas e ter mais armas com armamentos que são muito mais fortes do que ele tem hoje em dia? Isso acaba tendo mais problemas ainda, porque muitos mais criminosos vão ser armados. Não vai ser tipo, em tal, tem 50 pessoas que são criminosos, o quê? Uns 10 tem. Quando liberar esse posse de armas, provavelmente uns 40 vai ter. Então isso vai ser um grande problema, porque a maioria vão estar armados. Eu acho que isso aí é um grande problema. Sim, eu tô entendendo. Se for parar para pensar realmente, porque aqueles que não têm ainda vão ter o acesso, coisa que, tipo, eles não têm ainda, mas podem ter o acesso. Exatamente, eles vão ter acesso muito mais fácil, liberal, e vai ser uma forma muito mais fácil deles conseguirem para os comparsas que ainda não têm, porque eles normalmente provavelmente teriam que emprestar. Por exemplo, se você escolhe uma pessoa, quer matar, aí dá, tipo, eu vou dar essa arma a você para você ir lá matar essa pessoa. Aí o cara vai lá. Mas não, se ele falar, eu vou, quero que você mate essa pessoa, você já tem sua arma, vai lá e mate. Mas ele vai estar com outra arma lá, então ele já pode acabar matando outra pessoa. Então isso vai aumentar bastante a taxa de mortalidade no Brasil. Traficantes e bandidos já tem muitas armas. Da onde vocês acham que essas armas vêm, além de cidadãos do bem que compram armas? Provavelmente essas armas de bandidos, muitos podem ser roubados de alguns policiais, porque, como a gente sabe, policiais andam com armas normalmente. E, tipo, os bandidos do Rio de Janeiro, vamos supor, se eles verem um policial na base deles, pronto, eles vão matar esse policial, principalmente se ele estiver sozinho. Se ele estiver sozinho, ele morre e a arma dele fica lá. Para quem vai essa arma? Para mãos bandidos. Os Estados Unidos é o maior exemplo de país que permite o porte de armas. E vendo algumas pesquisas e vídeos, você vê que praticamente todos têm, praticamente não, né? Todos têm a permissão do porte de armas. Crianças e, tipo, falam, né, na pesquisa que não é problema, que é difícil acontecer isso ou outro, mas assim, no Brasil, um porte de armas meio complicado. Lá é um canto muito fácil de comprar arma. Você chega num aqui bem no supermercado, tem arma sim para vender. Mas o que a gente pode perceber, no Brasil, é um canto que é muito difícil de ter pessoas mais controladas. Eu vejo isso pela taxa de mortalidade, pelos quantos criminosos tem. Se você vai no Rio de Janeiro, tem vários cantos que tem criminosos, tem chefes, e, tipo assim, muito mais são descontrolados. Se você chegar nos Estados Unidos, você vai ver que lá é muito mais controlado as pessoas. Então, tipo, para eles terem um posse de arma, é muito mais fácil, porque eles têm um temperamento legal. E lá não ocorre tantos problemas quanto ocorre no Brasil, né? Porque no Brasil, normalmente, as pessoas querem acabar tudo com a violência. Sim, e se você for parar e ver, sai muito na TV, nos jornais nacionais, enfim, que aqui no Brasil, por exemplo, alunos entram em escolas com armas e atiram em professor, em aluno mesmo, amigos e tal. Então, assim, nesse caso de que não são controladas, entendeu? As pessoas aqui. Comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, que você é liberado lá e você não vê, tipo, histórias de algo que. Entendeu? A gente fala assim
que só no Rio de Janeiro tem armas, essas coisas. Mas vocês chegam em Pernambuco, gente, tem uma área lá que, real, complica muito. Porque lá eu vi em reportagem, Não, mas jornal, peraí. até mesmo Instagram. Eu dei o Rio de Janeiro como um exemplo. Eu não tô falando que é só no Rio de Janeiro, porque no Não, Brasil eu entendi. tem Eu muitos entendi. cantos. Lá em Pernambuco, cara, você para assim, olha, muito, 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 tipo, chocante, porque você chega lá ou você vê vídeos de criança com arma na mão. Eu vi já e tipo, você fica chocada, porque não tem cabimento. E não é só crianças, adultos influenciam e muito nisso. Entram em conflito com a polícia, guerra, essas coisas, tudo isso. Cara, Exatamente. Normalmente os muito pais são os que mais influenciam as crianças a querer armas. E uma figura muito representada sobre isso no Brasil é o presidente, né? Que quer realmente. liberar armas. E isso é um grande problema, porque tem pais que querem esse porte de arma, acaba refletindo isso com a criança quer arma também, e isso acaba gerando um grande problema. Sim, e tipo, lá nos Estados Unidos é legal, porém é bem diferente do Brasil. Porque lá nos Estados Unidos, sim, existe preconceito. Tem o lugar dos brancos e o lugar dos negros. Porém, aqui no Brasil, eles agem de uma maneira diferente. Tipo, aqui no Brasil, se tá um homem negro e um branco andando na rua, quem vocês acham que os policiais vão abordar? O negro. Pela cor dele e por ele ser diferente. Mas, gente, o presidente usa isso de uma Por ele maneira ser que. diferente, você se refere à cor, né? E É, classe social também. exatamente. Que Mas acham que os quantos negros... negros no Brasil são ricos e por andar na rua assim de vez em quando, mas com a roupa mais, tipo, normal ou sem ser tão assim, arrumada, né? Uma arrumado, pessoa que tem e o classe cara tá social alta. lá, um arrumado, que às vezes é o bandido, e um negro, o branco, no caso, né? O bandido e o negro é uma pessoa normal de classe social. E a polícia não vai ligar pro arrumado branco, ele vai ligar pro negro, que tá lá e ele vai fazer alguma coisa de errado, ele vai, sei lá. Então, gente, é sério. Não tem cabimento uma coisa dessa. Eu acho que também a maioria das mortes domésticas, assim, são por armas, né? Por questão de. Eu acho que, tipo, por a mulher ser mais fraca, assim, entre aspas, né? Eles usam a arma pra, tipo, se defender dela ou pra usar, tipo, por força maior e tal. Exatamente. Enfim, esse foi o podcast da gente. E é isso. Para finalizar, vocês afirmam que vocês são a favor do porte de armas Vocês ou acham contra? que se tivesse um posse de armas no Brasil, o país ia mais para frente ou ia mais para trás? Ou vocês acham que ia continuar a mesma coisa? Ia mudar muita coisa. Eu acho que esse mudar muita coisa ia piorar um pouco. Se fosse. Eu não apoio. Porém, cada um tem sua opinião e eu tô dando a minha. Porque, independente, eu sei que se for legalizado realmente, vai. E a gente sabe que no Brasil é um canto que tem mais homofobia e racistas, que é um canto que, normalmente, se você tiver uma arma, você quiser ir lá e matar, você vai. Eu sou contra, porque eu acho que, como já dissemos, armas servem mais para questão de segurança e tal. E, tipo, uma pessoa descontrolada aí andar por aí andando com arma, tipo, sei lá, ela pode atirar em qualquer pessoa, isso causa muitas mortes, entendeu? Eu também sou totalmente contra isso.
Mas se você for parar para pensar, por exemplo, sei lá, um bandido chegar para você e, um exemplo, sei lá, você é um estudante de faculdade e tal, tá vindo da faculdade, e aí um bandido chega para você com a arma e tal, lhe mata, e se você for armado, você não vai se defender, entendeu? Independente de um bandido chegar na faculdade e tiver uma arma, a gente não vai estar com uma arma, porque, primeiro, quem é que vai pra faculdade com arma? Só um bandido, né? Então, tipo, não tem cabimento. Eu não apoio. Eu não quero. Não Se adianta vier um dar bandido problema. aqui, atrás de mim, atrás de qualquer pessoa, ele pode fazer o que ele quiser. Eu não apoio, mas, né? Porque eu contra o bandido. Então, Bom, né? essa é a nossa conclusão Então, final. para A gente finalizar, não vocês não apoia. apoiam, né? É. Exatamente. Ou É não? isso, apoio. podcast. Espero que você tenha gostado. Tchau!